vamos terminar hoje a introdução da carta, né? Não o capítulo 1, a introdução, que é a maior introdução que Paulo faz em suas cartas, né? Na introdução, Paulo, na sua primeira parte, a gente viu que Paulo ele demonstrou à igreja que o seu chamado era sobre Cristo, que o seu chamado estava centrado na pessoa de Cristo Jesus. E Cristo era a sua credencial. Paulo não pregava nada a não ser Jesus Cristo. Né? Isso não significa que ele não falava de N assuntos, mas todos os assuntos arremetiam-se à pessoa de Jesus. Jesus era o fator predominante do evangelho trazido por Paulo. E a gente viu que existiam falsos pastores, falsas igrejas, falsos apóstolos e um falso evangelho. Então Paulo está naquela igreja, escrevendo para aquela igreja que não o conhece, se apresentando e mostrando, ó, o meu evangelho é centrado em Cristo Jesus. Na segunda parte dessa introdução que Paulo faz, ele revela um pouco mais para a igreja o coração que Deus deu a ele voltado para o evangelho. Porque Paulo ele se preocupava com os irmãos, com a saúde espiritual daquela igreja, com o fortalecimento daquela igreja. Paulo queria que o evangelho acontecesse e desse certo, por assim dizer, em Roma. Mas já tem uma igreja plantada lá, de fato, mas Paulo queria que aquela igreja fortalecesse cada vez mais, que houvesse, no caso, mutualidade entre eles, para que aquela igreja pudesse continuar florescendo o evangelho. Agora, Paulo, para fechar essa grande introdução que ele faz, ele vai voltar todo o seu foco justamente para o evangelho. Né? Ele vai voltar, apontar todas as setas que ele tem para que a gente possa entender justamente o propósito da carta aos Romanos, que é o evangelho. O enredo da salvação, a teologia do enredo da salvação que a gente acompanhou e viu, não é? Então, assim, por mais que essa parte agora faça parte dessa introdução, esse bloco que a gente vai ver faz parte da introdução inicial de Paulo, né, da sua apresentação, aqui ela vai fazer uma transição. Aqui ele vai sair dessa parte da apresentação, dessa parte de introdução da carta e vai começar a mergulhar de fato na carta. Vai começar a passar, a descrever tudo aquilo que ele quer passar, teologicamente falando para aquela igreja. Então, de cara, ele já anuncia o tema, de fato, da carta de Paulo aos Romanos. Vamos olhar o verso 16 e 17 essa noite. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mantenha a sua Bíblia aberta e preste atenção. Eu já disse, né, desde da primeira mensagem na carta de Paulo aos Romanos, que o tema da carta é o Evangelho. Que as credenciais de Paulo é Cristo, que Deus deu a Paulo um coração voltado para esse Evangelho, que Paulo estava disposto a pregar e ensinar o Evangelho a partir da sua carta para aquela igreja. Paulo não negociava, só queria pregar o Evangelho e nada mais. Interessante, porque assim, você alguma vez, essa pergunta é para você aí, né? Pergunta aqui para mim e perguntei para você. O homem se julga a si mesmo, né? Eu não tenho não, pode relaxar. Mas preste atenção. Você alguma vez já alterou, nem que seja de forma assim sorrateira, simples, o evangelho de alguma forma para ele se tornar mais atrativo? Com boas intenções, é óbvio. Sabe aquelas boas intenções que abarrotam o inferno? Pronto. E afinal de contas, a gente quer ganhar as pessoas para Jesus. A gente quer que as pessoas conheçam o evangelho. A gente quer ver vidas transformadas, lares restaurados. A gente quer isso, né? Então, às vezes a gente dá uma forcinha, né? Bota um pouquinho mais de açúcar no evangelho, né? Manda temperar com sal, mas a gente vai botar uma açuquinha ali para ficar mais um sazon, né? Quem sabe? Dizem que faz mal para a saúde, mas nem tanto. Uma vez na vida não mata. Então a gente dá uma incrementada a mais no evangelho. O
fundamentado em Cristo? Ou será que a gente usa outros elementos, como bem-estar, sucesso na vida, prosperidade, sentimentalismo, colocando o homem e seus desejos no centro da mensagem? Será que alguma vez a gente já fez isso? Aquela ideia de falar Jesus te ama, mas sem dizer que o amor dele levou ele para a cruz para pagar pelos nossos pecados. E precisamos reconhecer os nossos pecados, o seu sacrifício e se arrepender. Por isso que pregar o Evangelho dizendo só Jesus te ama, não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Mistura ali bem espertinha, Jesus te ama, eu também. Nem Jesus está amando nesse contexto, nem ele está dizendo isso. Ele está pregando um falso Evangelho. Então assim, será que temos nos envergonhado do Evangelho? É uma pergunta interessante, né? A produção está mandando ajeitar o cabelo. Vou cortar isso que agora vai estar um negócio sério aqui. Acaba tirando foto, filmando a roupa do pastor, se mais pulada da rua. O negócio está moderno. Amém? Amém? A nossa mensagem vai chegar mais longe, né? Vai se espalhar. Então, a gente tem que conversar e contextualizar com o nosso tempo. Com certeza isso não vai virar um corte no Insta, não vai não. Né? E aí? A gente tem vergonha do Evangelho? A gente tem vergonha da mensagem da cruz? É interessante porque Paulo, ele começa logo afirmando que sem o Evangelho não há justificação, não há justiça proveniente da fé. Não é um simples jargão de Paulo, uma frase solta. Ah, está escrito por acaso. E Paulo já começa, aí o verso 16, já não me envergonhe do Evangelho. Mas Paulo, quem está dizendo isso? Ele é vergonha? Para de brincar, quem está dizendo que você se envergonha? Onde é que você tirou essa ideia, não é? Paulo usa de uma forma negativa para fazer uma afirmação de suas convicções acerca do Evangelho. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, eu me orgulho do Evangelho que prego. Eu me orgulho do Evangelho ao qual fui separado desde o ventre da minha mãe. Eu me orgulho por sofrer por esse Evangelho, porque esse Evangelho é o Evangelho de Cristo Jesus. Então eu tenho orgulho desse Evangelho. E não era à toa Paulo está dizendo aqui. Eu falei hoje na nossa escola teológica, e se você quer entender assim, não o coração e o pensamento de Paulo, quando ele estava escrevendo a carta aos Romanos, que não tem como a gente entrar na cabeça de ninguém, nem na nossa, tirar dos outros, ainda mais de Paulo está na glória, né? Vai ser uma coisa meio, uma viagem astral, então isso não acontece. Mas se você quiser saber o sentimento a qual o Paulo, quando estava escrevendo essa carta, que as tretas que aconteciam ali naquela época, o pano de fundo, as arengas, vai para a carta aos Coríntios. Porque lá Paulo demonstra o que ele estava vivendo quando escreveu a carta aos Romanos. Falsos apóstolos, falsas igrejas, falso evangelho. E Paulo era tido como inimigo número 1 dessa galera. Sempre Paulo foi inimigo número 1 de alguém, né? Quando era Saulo, da igreja. Quando se torna Paulo, se torna inimigo arquirrival dos judaizantes, dos mega-apóstolos, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, né? Ele já tinha 25 anos de ministério quando escreveu essa carta, era bem conhecido. Era já o inimigo número 1 de muita gente. Falavam que Paulo era doido, que o evangelho dele era sem futuro, que ele não queria nada com nada. Já aceitavam o Paulo ali, né? Agora já falava, já tinha já uma queimação, né, sobre Paulo ali, fritar a pessoa dele. Então quando o Paulo vai falar isso, ele fala porque já havia uma percepção dele que muitos crentes em Roma viu o evangelho dele, como se Paulo tivesse um outro evangelho, com um grau de suspeita. O pessoal já olhava e dizia assim, mas esse apóstolo aí, hein, que nem estava nos 12, que matava o povo, que perseguia ele, já agora pregando, agora é pregador. Agora se sente crente, ó, dando carta para todo mundo. Rapaz, o evangelho desse cara é todo esquisito. Paulo sabia disso. Como apóstolo aos gentios, Paulo tinha um papel fundamental e ao mesmo tempo meio que controverso de trazer os gentios para o reino de Deus. Ninguém defendeu mais a ideia de que agora judeus e gentios todos têm acesso à salvação, que a graça veio abarcar todos, que o plano de Deus sempre foi esse, do que o apóstolo Paulo. Independentemente da lei. E preste atenção, o evangelho livre da lei
encontrava frequentemente muita resistência, porque estava cheio de judaizantes na época de Paulo, né? Existe hoje, dirá na época de Paulo. Então assim, mas não só isso. Paulo então poderia ser tentado a mudar a mensagem a qual ele pregava para conquistar os crentes de Roma. Porque nós sabemos que Paulo tinha uma intenção, isso não é uma intenção, não é no jeitinho brasileiro, mas Paulo queria que a igreja de Roma custeasse a sua viagem para a Espanha, porque era assim que funcionava. O apóstolo era alguém que era enviado por uma igreja para uma missão, e as igrejas enviavam Paulo. Paulo está nesse contexto saindo de Corinto, rumando para Jerusalém, para levar ofertas às igrejas judaicas, porque havia gentílicas no caso, para Jerusalém, porque havia uma grande fome em Jerusalém. De lá, Paulo iria para Roma, era o pensamento dele, e ele vai, mas preso. Mas o pensamento dele é que ele iria para lá, conversar com os romanos, ter com eles em Roma, trocar figurinhas da fé, ser mutuamente edificado e dali partir para o fim do mundo da sua época, que era a Espanha. Existe uma pequena vertente que acredita que Paulo até foi, mas outros, a maioria diz que não, Paulo morreu realmente em Roma, decapitado, né? Então assim, Paulo poderia ser tentado a mudar o tom do evangelho para criar um certo clima ali, fazer um bem bolado com os romanos dizem, mas esse cara é bom demais, manda ele no meio do mundo pregar. A gente não vai financiar um negócio desse? A gente não vai colocar dinheiro nisso? Um evangelho tão bom desse, né? Só que assim, os romanos, eles desprezavam os judeus. E a crucificação era a pior forma que existia de matar um criminoso. A crucificação era algo tão terrível que ninguém comentava isso. Ninguém falava assim na mesa comendo, ei, tu viu? Fulano foi crucificado, bem feito. Aquele bicho também dava trabalho, ninguém vai dizer isso. Ninguém queria ver a crucificação. Era uma coisa terrível. Era uma coisa terrível. Engraçado que a gente vê algumas execuções, né? Países que têm execução legalizada, como os Estados Unidos, o povo vai para a porta comemorar e solta foguetão. É um desmantelo, né? Todo jeito é uma vida que está sendo tirada e é um desmantelo. Isso aí é um assunto para nossas escolas teológicas que a gente faz, né? Então, assim, a cidade de Roma era uma cidade orgulhosa. Os cristãos que viviam em Roma, eles faziam parte de uma elite, não da elite no caso, mas eles faziam parte de grupos de pessoas pobres em Roma, muitas delas escravos. Então, os crentes em Roma, eles não eram elitizados, então era plebe, né? Então, os romanos já olhavam para tudo aquilo ali, e Paulo queria ir para Roma compartilhar o evangelho, mas isso parecia até engraçado para os romanos. Porque a ideia de Paulo era levar algo, que não a igreja, é claro, mas as pessoas em Roma não tinham. E eles pensavam assim, nós temos de tudo. Nós não precisamos de nada. Nós temos deuses aqui à torta e à direita, inclusive César é um deus. A gente adora César. Temos poder político, temos o nosso parlamento. As coisas funcionam em Roma. Temos a nossa paz, temos riquezas, temos glórias. Para que a gente vai querer essa história de evangelho aqui? Essas conversas fiadas? A gente não quer isso, não. O evangelho centrado na cruz de Cristo era desprezado tanto pelos judeus como gentios. Para uns era loucura, para outros era vergonha. Então essa conversa de pregar cruz, arrependimento de pecado, não estava com nada lá para as bandas de Roma. E parece que muitos crentes romanos de hoje, né, aprenderam essa ideia e não quer saber de cruz de jeito nenhum. Prega boas muito novas, né? Então, e muito boas, né? Então, assim, esse era o contexto a qual Paulo, terminando a sua introdução e chegando no assunto da carta, que daqui em diante ele vai-se embora falando nesse assunto, que é o evangelho. É nesse contexto que Paulo dá esse brado, não me envergonho do evangelho. E a pergunta continua para nós. Alguma vez já deu uma mudada assim esperta? Não, não é bem assim, né? Bem assado, vamos fazer um negócio aqui. Jesus não quer que ninguém se perca, na verdade, né? Então, vamos trabalhar nessa perspectiva. Lá na frente eu digo a ele que não é assim. Portanto, ele está aqui com a gente, né? Vamos levando, que é assim que funciona. Você vai pensando aí. Nos tempos atuais, nós enfrentamos pressões semelhantes às que Paulo enfrentou, mas de uma forma diferente, né? Nós não somos perseguidos como a igreja primitiva era perseguido. Já falei que o nosso maior perseguidor no Brasil é Pochá, né? Lá do Natal que ele faz lá, do especial do Netflix. Então, por aí tu tira, né?
Agora, temos uma perseguição de ideias, temos uma perseguição de rejeitar o Evangelho, de rejeitar a percepção, a perspectiva do Evangelho. Isso temos. Até porque ninguém é obrigado a aceitar o Evangelho. A ideia é essa, né? A gente ganha as pessoas pregando o Evangelho e quem converte e convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, às vezes, alguma vez na vida a gente pode ter, para ser aceito, onde está trabalhando, estudando, com aquela menina que está gostando, já viu namoro evangelístico? Sempre dá certo, né? Sempre, é uma bênção. Na verdade, foi um dos maiores instrumentos evangelísticos que Deus já criou. É o namoro missionário. Realmente, os pastores aprovam, nunca deu dor de cabeça para ninguém, é bênção. Amém? Ó, Antônio disse amém. Isso é fruto do namoro missionário, é? A sua namorada é até missionária, a família dela, né? Então, amém. Então, o seu amém aí foi no embalo, né? Todo mundo está dando amém, só que você ficou sozinho. Então, assim, a gente pode querer mudar a mensagem para ver se ela se encaixa melhor. Porque a gente pode pensar assim, mas essa mensagem aqui é muito antiga, isso é muito velho, já passou. Isso aqui, olha, o tempo da carochinha, vamos deixar uma coisa mais atualizada, vamos fazer alguns ajustes, vamos atualizar a Bíblia, não é verdade, Arthur? Por que não? Dar um upgrade, um F5 na Bíblia. Vamos atualizar, é muito velha, é muito antiga. Talvez a gente queira tornar a mensagem mais agradável. E a gente coloca a pessoa no foco, o ser humano. E faz com que Deus pareça que Deus está pronto para realizar todos os sonhos daquela pessoa e seus desejos, né? Meu amigo, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer isso, Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo outro, né? Eu rogo a Deus que você for pregar o evangelho para alguém, a pessoa seja milionária. E esteja bem de vida, os filhos também, que dizer, não precisa de nada. Aí o crente que pega esse tipo de evangelho fica sem saber o que dizer, né? Não, mas meu casamento é uma benção. Meus filhos tudo engenheiro, tudo rico, tudo bem casado, tenho neto, tenho tudo, tenho saúde, meu time ganha direto, e aí? Aí acabou o crente vai dizer assim, mas então você é o anticristo, e sai. Tem um homem desse, né? Aí tem outro mundo, tá? Porque as pessoas quando vão pregar o evangelho para ganhar o outro, elas não pregam o evangelho com o seu principal ponto, que é o problema do homem estar em inimizade com Deus. Do homem estar morto em seus delitos e pecados. Isso não importa o quanto ele tem na conta bancária dele, a sua formação acadêmica, se a vida dele é boa ou não é boa. Não importa isso. O grande problema é que se ele não, através da pessoa de Cristo, não for reconciliado com Deus, ele vai para o inferno. É essa a ideia do evangelho. Mas a gente quer mudar às vezes, ou então, o que é bem comum, a gente faz isso, uma coisa conosco, né? Consigo mesmo. A gente transforma o evangelho meio que em uma competição, onde ganhamos prêmios se fizermos a coisa certa, com muito esforço, né? Tipo aquela roda lá que tem no Silvio Santos, que ficava rodando, parava lá, ganhei tal coisa, porque eu tenho sido um menino bom, eu tenho dizimado, oro bastante, gosto muito do pastor, não é, Keverson? Estou cumprindo tudo na risca para ser abençoado. Não tem como dar errado. A gente cria um evangelho de toma lá da cá com Deus, não é? Só que isso vai nos trazer muitos problemas. Porque, preste atenção, o que acreditamos influencia diretamente a forma como vivemos e nos relacionamos com Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade em nos relacionar com Deus porque buscamos Deus com um conceito errado de quem Ele é. Procuramos nos aproximar de Deus com as nossas próprias ações. Quando você faz algo bom, quando você está bem na fita, você ora e sente a oração melhor, Deus mais próximo de você. Quando você peca, você quer fugir, você não quer orar. Não é assim que a gente faz, não é? Não, eu não estou bem com Deus, não. Estou brigado com Ele. Não, você estava, não está mais não. Não, é melhor não ler a Bíblia. Estou me sentindo impuro. Né? Já foi puro alguma vez? Mas são as mentiras do diabo e a nossa mente vai funcionando assim, não é? Nós acreditamos que os nossos méritos, nossas boas ações nos aproximam de Deus. Mas isso é uma percepção errada. É um evangelho que não traz a justiça pela fé. É um evangelho que nos afasta de Deus.
em vez de nos levar para uma comunhão, nos leva para uma descomunhão com Deus. E a gente começa a ficar frustrado, decepcionado, com uma sensação de estar perdido na fé. Por isso a gente encontra tantas pessoas doentes na igreja. Porque essas pessoas têm mudado o tom do evangelho. Ou com outros, ou consigo mesmo. Na maioria das vezes, as duas coisas. E essas pessoas querem se aproximar de Deus pelas suas obras, pelo seu braço. E Deus não funciona assim. Funciona só para você entender, né? Deus não funciona desse jeito. E a pessoa se frustra. Poxa, Deus não vai me atender? Logo eu? Estou fazendo por onde? Esse tipo de evangelho não nos torna justos aos olhos de Deus, pois nunca foi baseado em nossas ações, práticas religiosas ou naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O crente, né, a pessoa que foi salva, que está em Cristo, não há nada que ele possa fazer para melhorar a imagem dele diante de Deus. E não há nada que ele possa fazer para fazer Deus gostar menos dele. Ixi, cara, eu te salvei, gostava tanto de tu, mas eu vou te levar para o céu, mas... porque vou levar, mas eu nem estou gostando tanto de tu assim. No começo foi tão bom, agora está meio moiô. Não funciona assim. A justificação vem apenas pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso nos é, no caso, revelado pelo Evangelho. O verdadeiro Evangelho que vem de Deus. Você está lembrando aí de alguma vez que você deu uma melhorada no Evangelho? Deixou o Evangelho mais bonito? Será que a gente já fez alguma vez isso? Por achar que o Evangelho precisa de uma ajudinha, né? De um upgrade para chegar naquilo que a gente quer? Nós não podemos, em hipótese alguma, nos envergonhar do Evangelho e tentar mudá-lo, melhorá-lo. Nem com as nossas boas intenções. Ele não precisa disso. Nós não podemos de maneira nenhuma nos envergonhar do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, porque dele procede a salvação. Eu quero mostrar a você que Deus ele vai revelar no Evangelho a justiça proveniente da fé. Por isso, Paulo ele não tinha vergonha do Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus Cristo, que foi declarado Filho de Deus com poder. A gente tem que ficar sempre atento como o autor usa cada palavra no seu texto, né? Cada autor bíblico vai usar as palavras dentro de um contexto e eles gostam de usar aquela palavra diferente, às vezes um do outro. Olha o versículo 4. A gente já passou por aí, mas olha o versículo 4. A quem, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com o quê? Poder. Né? Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. A gente já viu que declarado aqui não é que ele se tornou, é que ele agora tem a primazia de todas as coisas. Que ele está sentado no trono eterno com poder e rege todas as coisas. Aqui é aquela ideia que o próprio Paulo fala que Deus faria convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Mas vê que fala que com poder, Filho de Deus com poder. Olha como Paulo começa o verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. O poder a qual é executado pelo Evangelho, que entra em ação, é nosso Cristo Jesus. O que é o Evangelho senão Jesus Cristo? Qual é a ideia do Evangelho senão Jesus Cristo? Vê a ideia de que se vergonhar do Evangelho, alterar o Evangelho, é um ataque frontal à pessoa de Jesus Cristo, aquilo que ele é e representa, e seu poder. É através do poder do Evangelho que há a salvação. O poder de Deus, ele é pessoal e único, e sempre se manifestou na história da Bíblia para salvar, julgar, mas para sempre levar o seu povo para o bem, para aquilo que é melhor. Deus sempre tem os melhores pensamentos, entre aspas, acerca do seu povo. Sempre. E seu poder sempre trabalhou para redimir o seu povo. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra salvação nesse texto. Salvação, né? Eu fui salvo. A gente usa esse contexto de salvação na igreja e tudo mais, mas é um termo abrangente, né? Rapaz, eu fui salvo naquele dia. Furou o pneu, acaba passou, tinha lá o step, me ajudou, não sei o quê. A gente pode usar salvo para denotar que nós escapamos de certos problemas, que nós
que algo acabou acontecendo e nos livrou de determinada coisa, né? Paulo ele vai usar essa palavra para referir-se a uma libertação espiritual, com foco no futuro. A ideia de Paulo aqui é que a gente foi salvo, liberto de algo, de uma conta que iria ser cobrada quando morrêssemos, ou enfim, no último dia, mas essa salvação nos livrou da culpa daquele último dia. Mas, ao mesmo tempo, Paulo usa essa palavra para trazer uma ideia de bênçãos, que podem ser aproveitadas por qualquer pessoa no momento em que ela passa a acreditar em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. É por isso que a gente vai ver Paulo falar que os crentes, a ideia do agora, o apóstolo vai referir aos salvos como salvos nesta vida. Não sei se você lembra dessa expressão, marca aí para você ver, depois que você estiver lendo, como você vai ver Paulo falar várias vezes em relação aos crentes, falando que eles foram salvos nesta vida. Que não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Preste atenção. Normalmente, quando a gente escuta falar sobre salvação, como eu acabei de dizer, vai nos arremeter de sermos sido livrados de algo ruim. Mas há um aspecto positivo na palavra salvação. A ideia de Paulo de salvação é uma salvação que vai olhar para o futuro, aquilo que foi pago, aquilo que a gente foi liberto de uma situação futura. A ideia aqui vai falar justamente de salvos nessa vida, benefícios que podem ser aproveitados por qualquer um que estão em Cristo Jesus, e também dá uma ideia de que Deus ele é provedor daqueles que Ele salva. O Evangelho é poder de Deus e salva o homem completamente, em todas as suas esferas. Não é que deixa o homem rico, é que vai ensinar ele a viver, é que vai instruí-lo em todas as instâncias de sua vida. É uma salvação para o futuro, mas também para o hoje e para o agora. Então Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar perfeitamente o homem. O autor aos Hebreus vai falar que Deus é poderoso para salvar qualquer um que se aproxima dele mediante Cristo Jesus, né? Salvar perfeitamente. E Jesus está lá no seu trono intercedendo 24 horas pelos seus filhos. A última parte do verso 16 vai entrar de fato no tema da carta, que é o poder de Deus que está disponível para salvar todos aqueles que nele crê. A gente sabe que a salvação é pela fé. Nós acreditamos que ninguém é salvo por obras, amém? Ninguém é salvo pelo aquilo que faz ou deixa de fazer. Esse é o cerne do Evangelho, a salvação que vem pela fé. Preste atenção, crer significa confiar plenamente em Deus, que justifica os pecadores através da cruz e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai enfatizar que essa fé, apesar de ser um ato da sua vontade de se entregar a Deus, além de ser um ato, uma vontade de se entregar a Deus, isso não vai excluir o seu raciocínio e seu intelecto. Não é que Deus apaga o seu cérebro ali para você se converter. Eu vi até uma camisa, né? Jesus morreu na cruz para tirar o seu pecado, não o seu cérebro. Que tem uma ideia de que você para de pensar, que você para de refletir, e assim você pode ter uma vida de fé. A fé não é contra o raciocínio e o pensamento. Não é, de maneira nenhuma. Vai chegar um momento em que a fé vai requerer da gente um passo que a nossa compreensão não tem como explicar ali. Mas a fé não é uma coisa de doido. Eu estou pregando aqui para vocês, mas não é coisa de doido. Não é bem assim que funciona. Então, Paulo enfatiza que esse entregar é um ato de sua vontade de se entregar a Deus, que não exclui o raciocínio e o intelecto. E a fé mencionada por Paulo, assim como todo o Novo Testamento, ela vai deixar claro que não significa entregar-se a Cristo, conhecer doutrinas, conhecer a Bíblia. É importante isso, é vital isso. Mas a fé que o apóstolo Paulo está apontando aqui, essa fé que nos salva mediante o Evangelho, ela é uma fé que não é simplesmente decorar o beabá. Decorar as doutrinas, o que a Bíblia diz, o mais importante, aquilo outro e ponto. Essa fé é confiar em uma pessoa. Adivinha que pessoa é essa? A fé que Paulo aponta aqui é confiar em alguém. Outro fator importante do Evangelho em Romanos
que a fé não é uma obra que fazemos com o nosso próprio esforço. Mas peraí, é um ato da nossa vontade de crer, entregar-se para Deus. Não exclui nosso raciocínio, nosso intelecto, mas não é uma obra? Não, não é uma obra. A nossa fé não é meritória. Nós não somos responsáveis pelo simples fato de termos a fé. Ela é um dom que é nos dado. Embora haja uma resposta nossa, mas ela é nada mais, nada menos do que a aceitação de um presente dado por Deus. Um presente que seria impossível não aceitar. Alguns vão falar assim, não, tem pessoas que veem esse presente, botam os olhos e contemplam esse presente, mas falam assim, eu não quero. É impossível você ver esse presente e dizer não. Mas pastor, você disse que depende da nossa vontade. Depende. Mas a proposta é muito boa. Jesus sabe vender o peixe. Jesus sabe apresentar o evangelho para o nosso coração. É mais ou menos assim. Você está vendado, rumando para um precipício. Simplesmente a venda é tirada do seu rosto e ele fala assim, ó, para onde tu está indo? Tem outro lado aqui, queres vir comigo? Não, quero não. Eu quero mergulhar de cabeça. Você nem precisa querer, você já está indo. A fila é grande, a galera vai empurrando. Né? Quem é que recusa uma proposta dessa? Quem é que diz assim, eu não quero? Quem é que fala assim, não, não aceito? Nós aceitamos, porque é uma proposta irrecusável. Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é assim? Jesus brada aí um grande convite, mas antes ele fala, ninguém que vem a mim pode vir se o Pai não me der, não me apresentar. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém pode conhecer o Filho se o Pai não o trouxer. Então, a graça de Deus trabalha de um jeito tão impressionante que não anula nosso intelecto, nossa vontade. Mas é como Jeremias fala, Deus nos seduz com laços amorosos. Apresenta aquela proposta do Evangelho, você olha para aquilo ali e se encanta e fala assim, é a coisa mais impressionante que eu já ouvi. Eu não tenho como dizer não. Eu não tenho como recusar. Jesus fala, eu sei que você não vai recusar. Não tem quem recuse. Não tem quem diga não. Não tem. Vocês estão entendendo, né? Espero que sim. Vamos continuar. Embora sejamos responsáveis por crer, não é algo que fazemos como uma ação, mas simplesmente é uma resposta à graça de Deus. É meio confuso isso, né? Eu também acho. Mas é assim que a Bíblia nos apresenta. A graça de Deus invade nosso coração. Não tem como a gente recusá-lo. Não tem como a gente dizer não a Ele. O homem pode resistir a Deus? É óbvio que pode. Mas se Deus quiser que aquele homem não resista a Ele, o homem vai resistir? Esse homem que escreve essa carta, 25 anos após sua conversão, ele não teve escolha. Jesus não perguntou a ele, tu queres virar apóstolo aos gentios? Queres sofrer por minha causa? Queres ter uma vida de doido? Quer ser um espetáculo para o mundo e para os anjos? Quer sofrer por mim e morrer por mim? Rapaz, eu não quero não, isso é uma proposta muito maluca. Interessante, né, como se deu. Mas com Paulo foi diferente, pastor. Porque Paulo era rico comigo, Jesus apresentou o plano, mostrou com quem eu ia casar, o apartamento que eu ia morar e tal. E eu botei essa ideia, né? Eu quero saber quem pregou para você, né? Calvino costumava dizer que a fé é como um vaso vazio, que a gente vai diante de Deus e Ele derrama a graça dentro daquele vaso. Não é o vaso que é importante, é a graça que está ali dentro. Você está segurando o vaso, é o recipiente da qual a graça foi derramada, mas o importante é o conteúdo, a graça, e não o vaso. O vaso não tem poder algum, qualquer outro vaso poderia estar sendo usado para fazer isso.
Crer, mesmo sendo um gesto, um ato genuíno, não tem mérito a qual Deus possa nos recompensar, pois a salvação é obra de Deus, única e exclusivamente de Deus. Deus não faz 50% e a gente faz o resto. Não funciona assim. Eu persevero pela minha salvação. Uns não perseveram e vão para o inferno. Ele foi salvo, mas vai para o inferno. Deus agiu no coração dele, a graça foi até ele, o poder do evangelho foi revelado sobre ele, mas ele vai para o inferno. É meio esquisito, né? É um poder que é poderoso, mas nem tanto. É um evangelho que transforma, mas só um pouquinho. Não dá aquela transformada completa, dá aquela, né? Aquela maquiada. Sabe acaba quando vai vender carro, que dá um, né? Carro de garagem. Nunca saiu daqui. Como é que veio da concessionária para cá? Eu nem sei. Cheguei e estava aqui, macho. Nunca nem andou esse carro. Então não presta, né? Então por aí você acaba dando logo uma enfeitada maior do mundo. Meus irmãos, Deus pode salvar perfeitamente todos aqueles que se aproximam. Não importando o grupo a qual ele pertence. É pela graça, única e exclusivamente. Por isso que Paulo vai falar assim, ó, essa expressão, primeiro ao judeu, depois ao grego. Paulo está dizendo aqui, ó, primeiro ao judeu, porque foi apresentado primeiro ao judeu o plano da salvação. Mas depois foi aberto para todos. Todos têm acesso à graça de Deus que jorra do seu trono. O verso 17 nos mostra que o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus no caso para salvar. O termo revelada, né, que ele vai usar aqui, ó, olha o verso 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Significa que Deus tornou manifesto algo que as pessoas não tinham conhecimento e que é como se não existisse nesse mundo, vamos dizer assim. Existia na perspectiva de Deus e no evangelho que ele planejou desde a eternidade. Mas é algo tão novo, tão inédito, que não existia. Não rodava na boca de ninguém, ninguém falava sobre isso. Essa revelação que veio sobre o evangelho, a qual pegou Paulo de surpresa. Como é? O evangelho salva assim? Sem obras da lei? Sem as obras da carne? Sem ser circuncidado? E salva qualquer um que crê? Isso aqui é uma bagunça. Isso aqui está errado. Como alguém pode ser salvo desse jeito? Era o pensamento do judeu mais sincero quando fica diante do mistério que é revelado sobre a salvação. Paulo menciona que essa manifestação não se limita apenas à cruz. Essa revelação da justiça de Deus tem seu ápice na cruz do Calvário, mas ela também está mergulhada na pregação do Evangelho. Todas as vezes que proclamamos o Evangelho, nós estamos revelando ao mundo a justiça de Deus. Justiça de Deus, você pensa logo assim, é jogar quem erra no inferno, né? Não é por aí não. Não é bem por aí não. A gente sabe que existia um preço, o ser humano caiu, pecou, aquele que pecar morrerá, não pode haver arrependimento sem derramamento de sangue, então o homem tinha que morrer para pagar seus pecados. E ele não ia ser ressuscitado, ele ia ficar morto, morreu. Ele não tinha poder para fazer isso. Tem que haver um sacrifício perfeito, então a gente tem um problema, o homem não é perfeito. Então ele não pode morrer pelos seus pecados e pagar a conta. O homem morreria pelos seus pecados e iria para o inferno. Não seria ressuscitado. Então a gente tem um problema. Precisamos de um homem que é perfeito, que não tem pecados, que possa morrer, não ficar morto, pagar a conta e voltar à vida. Ah, isso é impossível. Verdade. Então a gente precisa de um Deus que se faça homem para fazer isso. É a ideia da justiça de Deus. Quem pode pagar o preço? E pagar o preço, meus irmãos, aqui é para Deus, viu? Tem uma teologia aí que é pagar o preço para o diabo. O diabo estava mantendo o povo no inferno, aí Jesus vai lá e eu quero comprar 2 crentes aí. Rapaz, eu faço um preço bom para tu. Se tu me der aí 10 conto, eu libero 3. Não, esse aí eu não quero não, esse aí é tinhoso. Deixa esse por aí. Homem, esse aqui está dando um trabalho, viu? Leva esses 2 então, pronto. Não funciona assim. O demônio está julgado e condenado. Condenado. Na verdade, ele até trabalha para o plano de Deus, viu? Ele é um bom funcionário, diga-se de passagem. Né? Como já dizia Martim Lutero, Satanás é um cachorro preso na coleira de Deus. Vai até onde Deus quer. Quem disse era Lutero, né?
Então vá brigar com ele, né? Vamos deixar ele para o lado de lá. Então, meus irmãos, esse evangelho revela a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é algo importante porque ela se mescla ao seu caráter. Quando a gente conhece Deus, a gente passa a conhecer a sua justiça. Essa justiça é experimentada tanto por judeus como gentios, e ela responde à fé. Como resultado dessa experiência, os cristãos recebem uma condição de justos. Isso aqui é vital sobre o evangelho. Ah, pastor, está parecendo uma palestra, uma coisa... Eu quero que você entenda o evangelho. Eu quero que você entenda o evangelho. Ser justo não é que a gente se tornou bonzinho. Porque você não é bonzinho, que eu sei. Eu não sou bonzinho, vocês sabem disso. Né? É uma condição. Agora, no tempo de Paulo e hoje, tanto o judeu como qualquer pessoa que creia em Cristo Jesus experimenta a justiça de Deus. Se torna justo. Todos os que têm fé se beneficiam da revelação da justiça de Deus, pois em Cristo, no tempo de Paulo e hoje, o povo de Deus foi redefinido. Não é por obras, nunca foi. Não é por aquilo que fazemos ou achamos que estamos fazendo. Não é porque você nasceu judeu ou não judeu, não é por nada disso. É pelo Evangelho, é pela fé em Cristo Jesus. Agora Deus nos tornou justos pelo que Ele fez, pela sua obra na cruz do Calvário. Assim, interessante que eu disse no começo da nossa série que a carta de Paulo aos Romanos fez um charfudo no mundo, né? Na época dele e depois. O Lutero ficou doido, por isso que ele inventou esse negócio de reforma protestante e os crentes, né? Tava tudo bem antes dele ler Romano, depois que leu, o negócio deu uma desenfreada, né? Lutero, ele achava que ele não merecia o amor de Deus, não merecia perdão, que ele não tinha paz com Deus, a não ser por obras, a não ser pela dispensação dos sacramentos, eu esqueci a palavra agora, mas são os instrumentos de graça que a Igreja Católica até hoje crê. Eu perdi a palavra, não é manifestações de graça não, mas é uma ideia como isso, né? Que o próprio batismo, que a água é benta, a própria Eucaristia, são dispensações de graça, meios de graça que eles creem, né? Então, quando Lutero olha para a carta de Paulo aos Romanos e lê e fala assim, não é por aí não, está tudo errado isso aqui. Não tem nada a ver com a gente, não é o que nós fazemos, é o que Jesus Cristo fez. Não é uma transformação interior e moral. Significa uma condição diante de Deus. Não é que nos tornamos certos, retos e justos. Não é isso. Pense o ato da justiça de Deus em um tribunal. Aquela pessoa que está sendo julgada pelo crime que cometeu, ela foi absolvida. É isso. Não significa que ela é bonzinha, ela se tornou bonzinho agora. Não significa que agora ele só terá bons pensamentos. Não, saia dessa esfera. Pense em um tribunal. Agora aquela pessoa foi inocentada do seu crime. A pena foi paga. Ele foi absolvido. Não é uma infusão de justiça, não nos tornou melhores. Porque aqui tem um calcanhar de Aquiles de muito crente, que ele acha que, ele olha para ele mesmo e fala assim, caramba, eu não sou tão bom, então acho que eu não sou salvo. Porque ele olha para os irmãos, só tem gente boníssima, os irmãos, né? Aquela ideia que o Evangelho nos tornou pessoas ótimas, que nós não pecamos, não brigamos com a mulher, não temos raiva do cachorro do vizinho que fica latindo, a gente não discute com ninguém, a vida é boa, a gente não reclama de nada, nada nos abala, a gente não fica doente, que doente é coisa do inimigo, e assim vai. E a gente olha para aquela pessoa e fala assim, eu não tenho coragem de abrir meu coração para aquela pessoa. Ele é tão crente, ele é tão santo, ele é tão de Deus, e eu não. Então eu acho que eu não sou crente, porque eu não sou uma pessoa tão boa. Eu às vezes fico com raiva do meu vizinho, da minha esposa, amém? Do meu marido, amém? Soltaram aí, viu? Amém. Fala, Jesus, né? Às vezes eu fico com raiva do ônibus lotado, daquela ponte,
e amaldiçoo aquela obra. Né? Então, não ficará pedra sobre pedra nessa construção. Né? Fique irado e pensa assim, meu Deus, acho que eu não sou crente não, meus pensamentos. Acho que eu não sou crente não. Não é que não existe o trabalho de santificação em nós, para que a gente, cada dia que passa, vai se parecer mais com Jesus. Mas se tornar justo, essa condição não tem nada a ver com santificação. E confundir as coisas é causar muita confusão. Você é justo diante de Deus. Ele lhe dá as ferramentas para que você trabalhe o processo de santificação junto com Ele e se torne uma pessoa mais parecida com Cristo. Aí sim, pelo processo de santificação, que é contínuo, que é trabalhoso, que é doloroso, a gente vai se parecer com Cristo Jesus. Vai levar aquela cipuada do Espírito Santo, vai por ali, por acolá e vai mudando. Mas isso é um processo contínuo. Eu acho engraçado porque os crentes querem fazer aquilo que eles não podem fazer, o que é para eles fazer, eles não fazem. A santificação é com a gente não quer. Santifica-me, Senhor. Estou santo. Né? E a justificação, estar justo diante de Deus, não é um trabalho nosso e a gente quer merecer algo de Deus. Deus marcar não, Deus. Olha aí, eu vim todos os sábados na reforma. Não faltei um. Marca não, Deus, né? Me ajuda aí. E não funciona desse jeito. Essa justiça é concedida por meio de Cristo e está disponível para todo aquele que nele crê. Agora justo não se limita apenas a quem é israelita, a quem vive as alianças que foram tantas e tantas vezes passadas, mas se estende para qualquer pessoa, judeu ou gentil, que coloque sua fé em Cristo Jesus. Paulo termina o verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Sempre foi pela fé. A gente vai ver lá o capítulo 4, você vai ver Abraão até não querer mais. Você vai ver ele até na sua frente, se brincar. Então ele continua, como está escrito, o justo viverá pela fé. É um dos versículos mais repetidos do Novo Testamento. Repete em Gálatas, em Hebreus, e cada autor explica uma parte do versículo. Coisa mais linda do mundo. Depois você procura saber. Eu estou pregando Romanos, não Hebreus, né? Eu já preguei Hebreus, não foi? Foi a música de Dixon, conhecida como Faroeste Caboclo Gospel, né? Tem mais de 20 minutos a música, né? Se você for botar no YouTube e você chega no trabalho, viu? E você não acaba. E pela Ponte Nova, velha, quer dizer. É uma terapia, né? Você não vai se estressar. Fica ouvindo Hebreus, a música é grande, viu? Amém. Todo mundo sabe que essa frase vem do livro de Abacuque, né? E já dá uma deixa para o nosso retiro, né? Próximo ano estaremos lá no evento, lá no Centro Marista, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, focando no livro de Abacuque. Na época que essa frase tão linda é escrita, Abacuque estava angustiado. Morre, não morre. Doido, brigando com Deus. Brigando com Deus. O povo de Deus estava sendo invadido pelos pagãos e os pagãos estavam tendo sucesso nisso. Abacuque estava confuso e começou a questionar Deus. E eu disse hoje de manhã que tem algumas coisas na Bíblia que não tem como a gente não achar engraçado, né? Que Abacuque chega lá para Deus e fala assim: teus olhos são tão puros que tu não pode ver o mal e não está vendo o que está acontecendo aqui, não? Diga aí para mim, tu não está vendo isso aqui? Está vendo, não? Ele tira onda com Deus, mas de maneira, né, profética, né? Teus olhos são puros, que certa feita não pode ver o que está havendo aqui, né? Diga-me agora, né? Engraçado, né? E Deus, ele entra, entre aspas, no jogo de Abacuque e fala assim: meu amigo, não sou eu que não estou vendo, não. Quem não está vendo é você. Você que está cego. Você me chama para ver, mas deixa eu lhe ver. E é interessante que Abacuque vai para um lugar mais alto. Eu vou abrir aqui rapidamente. Projeta aí, meus midiáticos. Abacuque 2, a partir do verso 2. Abacuque 2, a partir do verso 2. Diz assim, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda em um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua
fidelidade, ou no caso, pela sua fé. Engraçado, né? Porque a gente vai ver o contexto a qual Paulo está escrevendo isso aqui e traz essa ideia, o justo viverá pela fé, que sempre foi justificado pela fé, que a fé do princípio ao fim. Qual é a ideia aqui? Abacuque estava tendo fé em Deus, mas naquilo que ele via, ou naquilo que ele podia fazer, ou no Deus que respondia o seu clamor, não. Mas Abacuque estava se agarrando em algo que ele queria que Deus fizesse do jeito dele, e ele queria que seus olhos ditassem. Então Deus diz a Abacuque: meu filho, a fé não é aquilo que você faz para crer, não é pelo seu braço, é pelo meu braço. A fé é confiar em mim. Olha, Abacuque, o que eu vou fazer. É interessante como termina o livro, né? Ah, agora sim, né? O livro termina de um jeito... É um livro magnífico, né? Que Abacuque pede a Deus: Deus, faz alguma coisa. Deus, olha o que eu vou fazer. Ele fala: não, é demais isso, né? Que Deus diz: eu vou matar todo mundo. Aí Abacuque: não faça isso. O que é que você quer então, né? Vós não recebeis porque não sabeis pedir, não é isso? Você pede destruição, Deus diz que vai mandar. Não, calma, também é demais. Mas a grande ideia é que Deus revela a Abacuque que está no controle. Ele diz assim: creia no meu poder. A ideia que Paulo está usando aqui, o exemplo de Abacuque, é para dizer assim, ó, fé não é o que eu vejo ou o que eu faço, mas é aquilo que alguém está fazendo ou fez por mim, eu vendo ou não. Lembra de Jesus? Nos arremete a ele? A fé não é o que eu faço, eu creio na pessoa que fez algo por mim, o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente caminha para o fim, mas por esses e outros motivos é que a gente não pode se envergonhar do Evangelho. E Deus nos tornou justos pela fé no Evangelho. As Escrituras deixam claro que nós não somos justificados pela nossa bondade. A nossa fé não tem méritos diante de Deus. Não devemos pensar que nossa fé merece o favor de Deus. Eu tenho tanta fé que Deus vai me atender, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. É necessário ter fé? Sem fé ninguém agrada a Deus. Mas essa fé torna você melhor do que outra pessoa e acessa coisas de Deus que ninguém acessa, isso não existe. Pouca fé ou fé demais, né? Não existe, não é por aí. A Bíblia não nos apresenta desse jeito. Antes, as Escrituras dizem que somos justificados mediante a nossa fé. As palavras na Bíblia têm grande importância. Somos justificados mediante a fé. Guarda isso aí. Nossa fé dá a entender então que a fé é um instrumento usado nessa justificação. Não é uma atividade que nos garante o favor de Deus. Nossa justificação é baseada exclusivamente na obra de Cristo. Existe uma grande diferença em afirmarmos que somos salvos por meio da fé e pela fé. Não sabia disso? A gente é salvo pela fé ou por meio da fé? Por meio da fé, mediante a fé. Existe uma diferença, sabia? Não só semântica, em a gente ter sido salvo mediante a fé em vez de pela fé. Pela fé significa usar algo. Isso implica em obras. Enquanto mediante vai indicar uma condição necessária. Quando Paulo vai falar em Efésios, que somos salvos mediante, pela... Como é que Paulo fala lá em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, o pacote não vem de vós, mas é dom de Deus. Interessante que lá atrela logo, ó, não vem de obras, para que ninguém se glorie e diga eu sou salvo porque fez ou deixei de fazer. Nós somos salvos mediante a fé. Ele nos colocou em uma posição na qual podemos estender nossas mãos, agarrar a fé, agarrar a salvação com fé, crer naquilo ali, tomar posse dessa verdade e ser salvo. Aí lembra da proposta, né? A proposta que nos foi feita é irrecusável. Ela não tem como não gerar em nós fé e vida, nos regenerar de dentro para fora. Assim, a justificação de Deus, a que Paulo
aponta é o plano divino que sempre esteve no coração e no pensamento de Deus traçado antes da criação de todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer assim, nós achávamos que era pelas obras. Achávamos que os sacrifícios que o sacerdote fazia tirava pecados. Mas aquilo ali só apontava para algo maior. Aquilo nunca tirou nenhum pecado. Nenhum pecado. Todos os pecados do Antigo Testamento foram pagos na cruz do Calvário. É mediante a fé em Cristo Jesus. A fé aqui não é uma obra. Não é algo que precisamos fazer. Mas é um presente maravilhoso. É algo que foi feito em nós. Viver pela fé significa confiar em Deus. Confiar naquilo que Deus fez por nós. E é saber que isso nos torna aceitáveis diante de Deus. Isso nos basta. Nós temos uma tendência muito forte a tentar materializar a nossa fé. Materializar o nosso relacionamento com Deus. Tornar palpável aquilo que a gente acredita. Por isso que inventaram os símbolos religiosos, né? Esse é meu Deus. Você dá um beijinho, né? Está aqui, eu materializei isso. Ou então a ideia de materializar a salvação é aquilo que faço. Eu faço isso na igreja, eu sou bonzinho com as pessoas, eu faço isso, faço aquilo, porque eu estou dizendo para o meu coração, você está salvo. Quem está no bar, quem está na prostituição, quem está no mundo, nunca vai ser salvo. Porque eles não querem ser salvos, mas eu quero ser salvo. Eu não estou dizendo que trabalhar na igreja está errado não, eu estou dizendo a motivação. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos obras porque somos salvos. Nós não fazemos obras para ter a fé e alcançar algo de Deus. Nós fazemos as obras porque a fé já foi nos dada. É a grande questão. A fé é o oposto do orgulho. Nós nos orgulhamos naquilo que fazemos em relação à própria espiritualidade. A fé diz assim, solta. Não está com você. Creia na minha pessoa. Creia em Jesus Cristo, o autor da salvação. A fé é dizer assim, eu não acredito no meu braço, na minha capacidade, na minha inteligência, eu me entrego a Deus. Eu sei que eu não preciso fazer nada para se tornar mais salvo. E sei que não há nada que eu faça que vai me tornar menos salvo. A gente pode pisar na bola com Deus? Óbvio. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas a gente não se torna mais ou menos crente diante de Deus. Porque foi uma obra que já foi feita e não volta atrás. Não perde seu poder, não perde sua validade. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por isso que a fé é algo tão louco. Porque fé é o oposto daquilo de guardar. É abrir mão. É abrir mão de você, do seu entendimento, no aspecto de dizer assim, não é pelo que faço. Eu posso descansar e confiar. Imagina você viver 24 horas vigiando a sua fé e a sua salvação. Não é que a gente vai relaxar e viver a bangu, mas imagina a pressão sobre nós. Se pecar, já viu, né? Tá lascado. Quando faz as coisas boas, tu vai crescendo os pontos de salvação. Fica tão bom que morrendo do tempo Jesus leva. Por isso que o povo fala, era tão bom que morreu. Né? Os bons morrem cedo, né? Então, não é por aí. Meus amados, a gente termina essa introdução da carta de Paulo aos Romanos e a gente já vai mergulhar no próximo domingo na carta de fato. E a gente vai ver essa história, essa ideia de Paulo de justificação pela fé. Amém?